No princípio. Essas são as primeiras palavras da Bíblia escritas em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sempre que leio essa frase, sinto como se uma porta invisível se abrisse diante de mim. Uma passagem silenciosa que me conduz não apenas ao início da história humana, mas ao fundamento de toda a fé, a origem de tudo o que existe, visível e invisível. É como se o universo inteiro se curvasse diante dessas palavras, reconhecendo nelas o sopro que deu forma ao caos, a luz que rompeu as trevas, o som primordial que ecoou no vazio. Mas, quase sempre, uma pergunta silenciosa invade minha mente, como uma brisa que sussurra dúvidas antigas. O que havia antes do princípio? Se Deus criou os céus e a terra, quem criou Deus? Se tudo o que conhecemos precisa de uma origem, de um ponto de partida, então, de onde vem o princípio de Deus? Essa não é apenas uma questão filosófica, é um clamor que brota da alma humana, uma inquietação que nos acompanha desde os primeiros anos de vida. Crianças perguntam, cientistas especulam, teólogos debatem, porque, no fundo, todos nós somos movidos por uma sede de sentido. Não suportamos viver sem explicações. Queremos que tudo tenha uma causa, uma fonte, uma razão. E é exatamente por isso que a pergunta de onde Deus vem se torna um dos maiores enigmas de todos os tempos. Ela desafia não apenas a fé, mas também os próprios limites da razão. Eu mesmo já me vi olhando para o céu numa noite estrelada, tentando imaginar o que significa eternidade. Como pode existir um ser que não teve começo e que nunca terá fim? Minha mente se perde e, confesso, muitas vezes me sinto pequeno diante desse mistério, como uma gota tentando compreender o oceano, como um grão de areia tentando decifrar o deserto. Mas, ao mesmo tempo, percebo que talvez a questão não esteja na resposta em si. Talvez o segredo esteja em repensar a pergunta. Em vez de perguntar de onde Deus vem, não deveríamos perguntar por que achamos que ele precisaria vir de algum lugar? Vivemos imersos no tempo. Assim como os peixes não conseguem conceber a vida fora da água, nós não conseguimos conceber a existência fora do tempo. Medimos nossa vida em dias, meses e anos. Contamos nossos momentos, nossos amores, nossas dores, sempre em uma linha reta, que tem início no nascimento e fim na morte. Desde o primeiro choro até o último suspiro, somos prisioneiros do relógio. O tempo nos molda, nos limita, nos define. Agora, tente imaginar algo sem começo e sem fim. Nosso cérebro imediatamente procura um ponto inicial, uma raiz, um marco zero, mas não encontra. E isso gera ansiedade, porque somos seres finitos tentando compreender o infinito. É como tentar abraçar o vento, como tentar guardar a luz do sol em uma barraca. Por isso, quando ouvimos que Deus simplesmente é, nossa mente luta, não porque somos incrédulos, mas porque estamos condicionados a esperar que tudo tenha origem. Mas se Deus é o Criador do tempo, ele não pode ser aprisionado por ele. Ele não está sujeito às horas, aos calendários, às estações. Ele é o autor do tempo, não seu prisioneiro. A palavra nos lembra disso em 2 Pedro 3:8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse versículo não fala apenas da paciência divina, mas revela uma realidade mais profunda. Deus não mede o tempo como nós. Ele não vive em função de relógios, estações ou calendários. Ele está acima da corrente do tempo, como alguém que contempla uma obra inteira de uma só vez. Para ele, passado, presente e futuro são como páginas abertas diante dos seus olhos. Ele não foi arrastado por esse rio. Ele foi quem o cavou, quem o fez existir. Ele é o arquiteto do tempo, o escultor da eternidade. E a ciência moderna acabou confirmando algo que a Bíblia já dizia de forma poética. A teoria da relatividade de Einstein revelou que o tempo é relativo
que pode se dilatar ou encolher conforme a velocidade e a gravidade. Em outras palavras, o tempo faz parte do tecido do universo. E se Deus criou o universo, ele também criou o tempo. Isso muda tudo. Porque se o tempo é uma criação, então a pergunta, quando Deus começou, perde o sentido. Seria como perguntar, onde está o norte de algo que não tem direção? Deus simplesmente é. O salmista escreveu em Salmo 92, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa frase me arrepia. De eternidade a eternidade. Não há espaço vazio antes dele, não há vazio depois. Ele não se encaixa em um calendário. Ele é o autor do calendário. Ele não é um ponto na linha do tempo. Ele é a linha inteira. E quando Moisés ousou perguntar a Deus o seu nome, a resposta foi tão misteriosa quanto poderosa. Eu sou o que sou, em Êxodo 3,14. Não eu fui ou eu serei, apenas eu sou. Uma afirmação que transcende toda a linguagem humana. Um nome que não se limita ao tempo, à forma, à lógica. Um nome que ecoa na eternidade. Confesso que quando penso nisso, percebo meus próprios limites. Se minha mente tem dificuldade em imaginar um ser sem começo, isso não significa que Deus seja impossível, mas que eu sou um ser criado tentando compreender o Criador. É como uma pintura tentando entender o pintor, como uma melodia tentando compreender o compositor. Tudo que conhecemos tem causa. Uma flor brota porque houve uma semente. Uma estrela brilha porque uma explosão cósmica lhe deu origem. Uma criança nasce porque houve pais. Tudo tem um porquê. É natural que a gente se pergunte, se tudo tem causa, quem causou Deus? Mas aqui chegamos ao limite da lógica. Porque se existisse uma causa para Deus, então essa causa seria maior do que ele. Logo, Deus deixaria de ser Deus. O filósofo Tomás de Aquino chamou o Criador de causa incausada. Aquele que causa todas as coisas, mas não foi causado por nada. Também falou sobre o motor imóvel, o ser que põe tudo em movimento, mas nunca foi movido. Gosto de imaginar isso como uma fileira de dominós que se estende ao infinito. Cada peça cai porque outra derrubou. Mas se não houver uma primeira mão que deu o impulso inicial, nada aconteceria. O universo inteiro funciona assim. Sem a primeira causa, nada teria começado. Mas Deus não é apenas uma ideia filosófica. Ele não é uma teoria fria, mas um ser vivo, real, que se relaciona conosco. E é aqui que minha reflexão muda de direção. Porque a razão pode me aproximar dele, mas é a fé que me conduz até a sua presença. Foi Jesus quem disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé não rejeita a razão. Ela começa exatamente onde a razão termina. Ela não é ausência de lógica, mas presença de confiança. Ela não é fuga do pensamento, mas mergulho no mistério. E eu percebo que as maiores respostas não vêm da filosofia, mas do amor. Já vivi momentos de silêncio profundo, olhando para o céu e me perguntando: de onde vim? Para onde vou? O que tudo isso significa? E muitas vezes não recebi uma resposta lógica. O que recebi foi presença. Uma paz que me envolveu, uma certeza silenciosa de que Deus estava ali. Lembro-me de uma história simples. Uma garotinha perguntou ao pai: Papai, quem criou Deus? O pai sorriu, puxou-a para os braços e disse: Você não precisa saber de onde ele veio. Só precisa saber que ele está aqui, com você. Quantas vezes não somos essa criança? Queremos entender os mistérios, mas no fundo, o que mais desejamos é sentir a mão de Deus nos agarrando quando não sabemos para onde ir. A verdade é que muitos buscam uma definição de Deus, mas o que realmente precisamos é de um relacionamento com Ele. Porque se o universo é uma sinfonia, Deus não é apenas a primeira nota. Ele é o maestro. Se a vida é um livro, ele não é apenas a primeira palavra. Ele é o autor de cada página. Deus não é o início de algo.
Ele é o eterno presente. Quando ele diz "eu sou", é como se declarasse: mesmo quando nada mais existir, eu permanecerei. Essa afirmação não é apenas uma descrição de identidade, mas uma revelação de eternidade. Deus não está preso ao passado, nem limitado ao futuro. Ele habita o agora eterno. Ele é presença constante, fundamento absoluto, rocha que não se move. E aqui está o ponto mais profundo da reflexão. Talvez a pergunta não seja de onde Deus vem, mas sim para onde Ele está me levando. Talvez a questão não seja tentar compreender tudo, mas escolher confiar. Porque no fim das contas, a fé não é um mapa detalhado, é uma bússola apontando para o coração de Deus. Eu, pessoalmente, descobri que a fé não exige respostas absolutas. Ela pede apenas um coração disposto a seguir, mesmo sem enxergar todo o caminho. A fé é como caminhar na neblina, com a certeza de que há uma mão segurando a nossa. É como atravessar o deserto com a convicção de que há uma fonte invisível que nos sustenta. E enquanto caminho, percebo que o essencial não é onde comecei, mas com quem estou caminhando. Porque a jornada da vida não é sobre acumular certezas, mas sobre cultivar confiança. Não é sobre entender todos os mistérios, mas sobre aprender a descansar no amor que nos envolve, mesmo quando tudo parece incerto. Então, diante deste mistério, só me resta uma oração. Deus eterno, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu não consigo compreender totalmente a Tua essência. Não consigo imaginar o que significa não ter começo, nem fim. Mas escolho crer. Ensina-me a descansar no Teu amor e a confiar mesmo quando não entendo. Eu não preciso saber de onde Tu vens. Só preciso saber que Tu estás comigo. Amém. E agora eu te pergunto, e você? Qual é a maior pergunta que já fez sobre Deus? O que sustenta sua fé diante do inexplicável? Compartilhe comigo, porque não estamos sozinhos nessa busca. Estamos juntos, caminhando e aprendendo. Se esta reflexão falou ao seu coração, compartilhe nos comentários. Qual é o maior enigma sobre Deus que já inquietou sua mente? Estamos juntos nessa jornada, explorando a palavra e deixando-nos transformar por ela. Não se esqueça de se inscrever no Enigmas de Deus para acompanhar cada novo episódio, porque cada enigma revelado não é apenas sobre a Bíblia, mas também sobre você, sua vida e sua fé.